Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, sempre com assuntos relevantes para o nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre Grumpstein. Você sabe o que é isso? O termo refere-se a uma tendência que tem impactado de forma muito negativa o mercado de trabalho. Tem a ver com a insatisfação dos profissionais. Quem traz os detalhes sobre o assunto e dá dicas de como combater essa crise é a especialista em saúde e bem-estar, Cíntia Martins. Agora, no Análise Direta. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. Hoje nós vamos falar sobre Grumpstein, profissionais que permanecem no emprego mesmo sem vontade. Quem explica é a especialista em saúde e bem-estar, Cíntia Martins. Muito bem-vinda ao nosso programa, Cíntia. Obrigada, Maria Clara. Olha, é um prazer esse convite, especialmente poder falar de um assunto que eu considero muito relevante, realmente levar um alerta para as pessoas começarem a prestar atenção nesse tema. E um assunto que é bastante desconhecido, né? Sim. Eu mesma nunca tinha ouvido falar sobre esse termo, Grumpstein. Dessa maneira, eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Só que antes de nós entrarmos no assunto do dia, eu vou pedir para você se apresentar e falar também um pouco sobre a sua área de atuação, Cíntia. Certo. Bom, eu sou a Cíntia, eu sou formada em fonoaudiologia, atuo já há 10 anos no ambiente corporativo com programas de promoção à saúde e bem-estar. De fato, com a pandemia, isso tem ganhado mais relevância e mais atenção das companhias. Então, a grande questão, né, do meu trabalho é levar essa provocação de que não importa o que uma empresa faça, se ela presta algum tipo de serviço ou produz algum produto, ela precisa do seu capital humano. Então, a partir disso, a gente sabe, né, que as empresas feitas de pessoas precisam desse cuidado e dessa atenção à sua saúde de forma integral, ao seu comportamento, a forma que ela lida com dificuldades dentro e fora da companhia, porque isso vai interferir no seu trabalho, na sua produtividade de forma geral. Então, a ideia do nosso trabalho muito é levar uma consultoria para que as empresas deem espaço aí de segurança psicológica, espaço para que as pessoas se sintam à vontade para entregar o seu melhor, né, o seu potencial naquilo que elas fazem. Você disse depois da pandemia, né? As empresas realmente têm investido mais na saúde mental dos colaboradores depois da pandemia? Sim, muito mais. Muito embora, como eu disse, eu já estava atuando com isso antes, né? Algumas empresas já tinham esse olhar, a gente percebe que isso foi ganhando relevância. Até recentemente, né, no início do mês passado, eu estive num congresso, né, de treinamento e desenvolvimento mundial. E lá a gente percebe a preocupação mundial nas corporações em relação a oferecer espaços de segurança psicológica, treinamentos de inteligência emocional, porque hoje a gente entende que para que as pessoas entreguem realmente o seu melhor, a sua potência no trabalho, as empresas precisam sim se preocupar e oferecer espaço para que elas sejam elas. Eu costumo dizer, né, antigamente a gente vinha de uma cultura em que era preciso separar quem eu sou pessoalmente do quem eu sou profissionalmente. E a gente vem desconstruindo esse pensamento, né, Maria Clara? Porque assim, a gente começa a perceber que, muito embora a gente se apresente como um CNPJ, né, eu sou a Cíntia da empresa tal, a gente também, eu sou a Cíntia também que sou mãe do Leonardo, que sou esposa do Renato, enfim, a gente tem uma vida que se integra. Então, a gente não consegue separar os desafios que você tem pessoais dos desafios do trabalho, porque aquilo interfere em quem você é, né? Eu costumo dar um exemplo. Se você está com a sua mãe adoecida, por exemplo, hospitalizada, e você está indo trabalhar, não tem como aquilo não afetar a sua produtividade. E se a empresa finge que não está vendo isso, ela só vai gerar mais estresse para aquela pessoa. Então, quanto mais a gente fala sobre isso e dá espaço para que as pessoas possam encontrar alguma flexibilidade num momento como esse, por exemplo, ela vai se sentir mais segura, mais pertencente e, com certeza, vai ser muito mais produtiva. Então, é muito legal que está, sim, tendo uma preocupação e, pelo que eu vi, mundial com o assunto. Com certeza, empatia, né? Empatia. A gente vai seguir falando mais sobre isso já já,
Mas já vamos então entrar no assunto do dia, que é o Grumpstein, um termo em inglês que, em tradução livre, seria assim, ficando mais de mau humor. Aquele profissional que permanece na empresa, só que insatisfeito, mal-humorado. É isso, Cíntia? É isso, exatamente isso. A pessoa está no ambiente de trabalho, ela de repente se acomoda ali porque tem uma segurança, já estou acostumado. A gente costuma dizer, né, nosso cérebro não gosta de mudança. A gente gosta de ficar numa zona de conforto. Só que ao mesmo tempo, você não está feliz ali, você não está satisfeito, parece que falta alguma coisa e aí você permanece aquele profissional mal-humorado com tudo aquilo que você se relacione em relação às suas atividades. Então, isso é chamado Grumpstein e é uma tendência. Por quê? Porque não é uma coisa de um indivíduo só. Ou seja, começou a aparecer de uma forma universal nas empresas, né? Eu estava lendo uma reportagem sobre o assunto, né? Quando chegou o tema do programa para mim, né? Que eu falei, Grumpstein, o que será que é isso, gente? Nunca ouvi falar. Né? É uma tendência, e aí eu vi que seria algo que teria surgido nos Estados Unidos, é isso? Exatamente. Como todas as grandes tendências, né? Antes do Grumpstein, a gente teve o quiet quieting, né? Que era quando as pessoas começaram a perceber que, de repente, não estou tão feliz aqui, e aí eu começo a ir largando mão das minhas atividades e das minhas entregas. Depois veio o Grumpstein. Então, assim, o que acontece? Acontece de forma geral há muito tempo, mas não tinha esse nome, vamos dizer assim. Quando veio a pandemia, essa questão de olhar para o ser humano de uma forma mais integral, eles começaram a perceber que isso era um estado meio coletivo e, portanto, uma preocupação para as empresas. Porque a partir do momento que isso passa a ser uma tendência, a gente não pode fechar os olhos para isso e deixar, porque a gente pode colher frutos não muito desejados no futuro. Com certeza, só prejudica a todos, né? Exato. Os colaboradores e também as empresas, obviamente. E olha só, um estudo feito com quase 2.000 pessoas mostra que 91% dos entrevistados já permaneceram em algum emprego, mesmo se sentindo insatisfeitos, ou seja, quase todos os entrevistados, né? Isso pode dizer aí que pouquíssimas pessoas estão satisfeitas com o trabalho que têm, só que elas permanecem ali por diversas razões, Cíntia? Sim, eu acredito, como eu estava dizendo, que assim, neurologicamente falando, como a gente reage, a gente gosta de procurar conforto, a gente quer, o cérebro da gente não quer gastar energia à toa. Então, o que acontece? Eu estou acostumado com uma atividade, eu acabo me acostumando, ou seja, eu entro num padrão, num automatismo e permaneço ali. Só que, ao mesmo tempo, eu começo a perceber que eu não estou motivado, que aquilo não me traz, parece, uma satisfação. Então, você vai vendo isso ganhando um espaço e uma repercussão, que é aquilo do não querer levantar para ir trabalhar, ou não se sentir motivado nem de construir seus próprios planos pessoais. Você entra num estado de mau humor. E isso realmente é muito comum, Maria Clara. Eu acho assim que justamente porque a pessoa entra nesse estado que a gente chama de flow, que é entrar no seu automatismo e fica fazendo as coisas irrefletidamente. E quando a gente entra nesse estado, a gente vê até que a própria Organização Mundial da Saúde pontua o quê? As pessoas estão ou num índice de muita ansiedade, porque é a busca do constante o que será do amanhã, ou elas estão naquele índice de depressão altíssimo que, assim, nada mais me faz feliz, nada me motiva. Eu era feliz antes, agora não sou mais. Então, os índices vão se cruzando e você vai percebendo que realmente é uma tendência mundial e não só americana. E a gente já identifica isso no Brasil também, que é essa sensação de que nada está legal, eu também não estou afim de mexer nisso, eu não sei nem por onde começar e muitas vezes eu não consigo nem ter um autoconhecimento suficiente para perceber que eu estou nesse estado. Né? E aí, o que acontece? A equipe começa a perceber, né? A liderança começa a perceber. E aí vai gerando aqueles atritos velados, né? Aquela coisa do não sei bem porquê, mas ninguém está me isolando, não estão mais me incluindo nas atividades, nas decisões. Por que será? E nem eu, às vezes, estou me percebendo que é algo que está vindo de mim mesmo. E aquilo só vai piorando o estado da pessoa, né? Com certeza.
Mas eu tenho certeza que muita gente em casa agora já está se identificando com todas essas características que você está trazendo aqui hoje para a gente. E aí eu já vou trazer também a informação de que essa mesma pesquisa que mostrou aí que 91% das pessoas estariam aí nesse estado de Grumpstein, ela mostra que entre os fatores que levam as pessoas a esse estado estariam então a dificuldade de encontrar novas oportunidades, incerteza nos rumos do mercado, medo de mudanças e estabilidade no emprego. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses fatores, começando então pelo primeiro, que é a dificuldade de encontrar novas oportunidades. 42% dos entrevistados disseram isso, permanecem ali no emprego, de mau humor, principalmente por dificuldades de encontrar outros empregos, outras oportunidades. É isso que você identifica? Eu acho assim, Maria Clara, existem sempre dois lados e eu gosto e acho que é legal a gente pensar em cada um desses aspectos por dois ângulos. Do ponto de vista do próprio colaborador, né, eu olhando para mim mesmo, e do ponto de vista da liderança ou da companhia olhando para esse colaborador. Como é que eu oportunizo novas oportunidades, né? Desculpe a redundância, mas assim, o que acontece? Quando eu não sei o que está me deixando insatisfeito, é muito difícil eu buscar novas oportunidades. Então, o número 1 aí, eu acho que é você começar a perceber o que é que está te deixando insatisfeito. Porque, de repente, se você mudar de área, não vai mudar, né? Ou se eu mudar de empresa, também não vai mudar. Então, eu preciso olhar para mim primeiro. Desenvolver o autoconhecimento é essencial. O que de fato está me deixando insatisfeito nessa atividade que eu estou exercendo? Né? É a companhia, é o propósito, são os valores, ou são, de fato, as entregas que eu venho fazendo que não são agradáveis e, portanto, eu devo procurar. Muitas vezes, quando você faz essa pequena reflexão, você já começa a entender que talvez não seja uma nova oportunidade que você busque, mas é uma mudança dentro daquilo que você já faz. Então, esse é um ponto que eu acho muito relevante a pessoa primeiro identificar. Então, quer dizer, quando a gente vê que 42% dos entrevistados responderam que tem essa dificuldade de buscar, de encontrar, né, uma nova oportunidade, ou até mesmo de levantar e começar a buscar essa nova oportunidade, não obrigatoriamente ele vai conseguir chegar nesse resultado de satisfação encontrando essa nova oportunidade. Exatamente, até porque quando você começa a fazer um benchmarking, conversar com outras empresas, você vê que os problemas são os mesmos. A gente tem sempre os mesmos problemas de relacionamento, de estresse, de prazos de entrega. Isso é universal, a gente tem os desafios que fazem parte de qualquer trabalho. Mas aí eu preciso olhar bem. A gente costuma dizer a seguinte frase: seja brutalmente honesto com você mesmo. Olha de fato para aquilo que está te incomodando, né? O que você começa a identificar? Pontua isso, faz uma lista, aquilo que está te desagradando. Vou dar um exemplo. Me desagrada, por exemplo, que eu não tenho flexibilidade no meu trabalho. Ok, que tipo de flexibilidade você precisa? Você quer fazer uma jornada híbrida? Você quer ter flexibilidade de horário para entrada e saída? Eu quero, mas você já falou com a sua liderança? Você já colocou isso de alguma forma? Solicitou? Eles estão conscientes dessa sua necessidade? Porque não adianta também eu ficar de mau humor, porque o meu horário não tem minha jornada de trabalho não tem flexibilidade, mas nunca ter falado isso com a minha liderança ou com o meu RH. Então, assim, primeiro passo, identificar de fato aquilo que está me incomodando e aquilo que eu quero mudar. Segundo passo, dizer, né, anunciar isso para a sua liderança, para o seu RH. Então, esse é do ponto de vista do colaborador. Do ponto de vista da liderança e do RH, eu acho que realmente a tendência é não buscar mudanças. Porque, de novo, se aquele funcionário está fazendo as entregas, eu estou tranquilo, está atendendo minha necessidade, se ele está feliz ou não, para mim não interessa, eu não vou procurar nenhuma mudança. Agora, se esse funcionário me comunicou, ou se eu identifiquei que ele está ficando ali de mau humor, por que não buscar ajuda do RH e tentar entender qual é o talento, quais são os pontos fortes daquela pessoa para que ela encontre outras oportunidades dentro da empresa. Então, eu também, como liderança, posso buscar isso. Mas, para mim, esse não é o primeiro ponto que eles devem abordar. Porque antes da gente procurar mudança, a gente precisa, de novo, identificar aquilo que está pegando para aquela pessoa. Cíntia, daqui a pouco você fala pra gente, então, como é que se identifica tudo isso? E a gente segue falando sobre Grumpstein
daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí, não. Já estamos de volta com o programa Análise Direta, transmitido para todo o Brasil e mais 191 países. Hoje falando sobre Grumpstein, que é aquele estado do profissional que permanece no emprego mesmo insatisfeito, né? Não está feliz em estar ali. Quem está falando sobre isso por a gente hoje é especialista em saúde e bem-estar, Cíntia Martins, já trouxe aqui várias informações sobre essa tendência de mercado mundial, né, Cíntia? E a gente falava aqui dos fatores que podem levar os profissionais a esse Grumpstein. E você falava tanto da parte do colaborador quanto da parte do empregador. Eu vou pedir para você recapitular para a gente, Cíntia, por favor. Então, a gente estava falando como é importante ter um protagonismo, aí, um desejo de você buscar a sua própria mudança e quanto a empresa também pode te auxiliar nessa mudança. E é claro, né, que cada pessoa é cada ser humano tem o seu estilo, o seu jeito. Tem gente que é mais calado, introspectivo, reflete sozinho. Tem gente que é mais extrovertido, que vai buscar conversar com alguém. Assim como vão ter empresas mais abertas e menos abertas a olhar para isso e auxiliar o seu colaborador na jornada, né, Maria Clara? Isso a gente não pode negar. Exatamente. Você falava da necessidade do colaborador perceber aquilo que realmente está incomodando naquele emprego, né? Aquilo que está deixando esse colaborador insatisfeito e que ele precisa expor ali ao gestor o que para ele não está legal dentro daquela empresa. Mas conversávamos aqui na hora do intervalo, né? Será que todo gestor, todo empregador está aberto a receber esse tipo de informação daquele profissional? Ah, não estou satisfeito com o meu horário de trabalho, gostaria de ter um horário de trabalho mais flexível, por exemplo. Será que esse colaborador também não fica ali numa berlinda, né? Numa possibilidade de ser demitido e ficou com esse receio de ser realmente sincero com aquele empregador? Sim, a gente não pode negar que existem todos esses cenários. O que eu penso é que, de fato, existem várias oportunidades da gente abordar isso. E da mesma forma que o colaborador precisa se autoconhecer para entender aquilo que está gerando algum tipo de desconforto, ele também precisa conhecer sua liderança e saber o quanto ela está aberta a esse tipo de diálogo. Se eu não sentir que a minha liderança é aberta, a gente sempre tem o caminho dos recursos humanos. Às vezes um business partner, alguém que está dando um suporte de RH dentro da sua área, que pode, de repente, te ouvir de uma maneira mais neutra e para que você possa se sentir um pouco mais à vontade. Se nenhum desses for o caso, de novo, eu faço o convite para a pessoa assumir o protagonismo. Ou seja, eu vou lidar com isso, eu vou olhar para mim e se, de fato, eu não vou ser capaz de, dentro da própria empresa que eu estou, buscar a mudança, aí talvez seja a hora de olhar para o mercado, né? Até uma oportunidade. É isso. E aí a gente tem ali outros fatores trazidos na pesquisa que eu citei no bloco anterior, né, que levam ao Grumpstein. Aí 21% dos entrevistados disseram que não pediram demissão por causa da incerteza dos rumos do mercado. Sim. Né, que era aquilo que a gente estava conversando justamente agora. Você disse, né, se você não tem essa abertura dentro da empresa, então você precisa buscar uma nova oportunidade. Mas se a pessoa tem incertezas sobre os rumos do mercado, se vai ter ali uma porta aberta, de repente até consegue uma nova oportunidade, mas fica com aquele receio justamente de não ter aquele emprego que garanta que ela permaneça, que ela vai ficar ali só o tempo de 3 meses de experiência, de repente vai ser demitida, né? Então tem tudo isso, né? Esse medo também impede que a pessoa saia daquela situação. Sim, o medo paralisa mesmo. Eu acredito que uma outra forma de encarar isso, ainda conectada com o primeiro pilar que a gente conversou, seja a pessoa identificar os seus próprios propósitos, né? O que me motiva e o que eu quero alcançar. Isso está muito na moda hoje, a gente fala muito isso na educação corporativa, tanto dentro das organizações como para as pessoas, mas de fato isso é importante, porque o nosso cérebro não trabalha se não for na busca de um benefício próprio.
Então, assim, o que você quer com esse trabalho, né? O que você está buscando? Então, a gente fala muito isso. Não é que eu quero ter uma casa na praia. Eu quero ter a satisfação de estar num lugar agradável, curtindo com a minha família. Então, assim, tem uma sensação, né, de um desejo realizado a partir daquilo que eu faço todo dia no trabalho. Então, quando eu identifico aquilo que eu estou querendo buscar, eu posso começar a olhar para aquilo que a empresa está buscando também, porque toda empresa tem o seu propósito, seus valores, sua missão. Inclusive, nos sites, normalmente isso já está descrito. Quando eu estou dentro de uma organização me sentindo mal-humorado e infeliz, além de eu identificar o meu próprio propósito, talvez seja interessante questionar o meu líder ou o meu RH, qual é o propósito do que a gente está fazendo aqui? E aí, quando eu começo a entender que aquilo que eu estou entregando tem valor, né, está conectado com algo grande, por exemplo, uma empresa que faz coisas relacionadas à sustentabilidade e meio ambiente. Poxa, eu estou entregando algo para o mundo. Isso se conecta com o meu propósito? Eu quero deixar um legado para o mundo? Isso me faz feliz? Ok, talvez eu comece a entender que as oportunidades estão conectadas mais ao propósito do que, de fato, a atividade que eu faça. E aí, quando eu percebo isso, eu posso olhar para o mercado, mesmo incerto, e começar a olhar que empresas eu tenho hoje que estão conectadas com os meus propósitos e meus valores que eu gostaria de trabalhar. A partir dessa pesquisa, você vai realmente fazer uma pesquisa mesmo e buscar informações de outras empresas, usar canais como o LinkedIn para se conectar com pessoas que talvez trabalhem nessa empresa que você admira e vai conversar, vai se relacionar. Quando você faz isso, Maria Clara, você já sai daquele estado do Grumpstein. Porque nesse motorzinho que você ligou aí de vou buscar, você já vai tendo aquele calorzinho da motivação interior de novo para você buscar a mudança que você precisa. Então, de fato, a gente nunca vai ter a segurança em relação ao próprio mercado, nem ao próprio emprego, né? Por mais que a gente ache que está tudo bem, talvez possa haver uma mudança. A pandemia veio para nos mostrar isso, né? Que foi uma mudança totalmente inesperada por todos. Mas a partir do momento que eu assumo esse protagonismo, de novo, seria muito mais fácil contar com a ajuda da empresa. Mas se eu assumir isso e for buscar, eu já estou dando um passo e já vou estar à frente de muitas outras pessoas no mercado. Né? Isso também tem valor para as empresas que estão contratando, né? Perceber esse movimento e essa conexão que você está tendo de entregar algo para o mundo, né? Algo de valor, faz com que as pessoas também tenham interesse por você. Isso é bacana também. É isso, e tem que superar o medo, seguir em frente mesmo com esse medo de mudanças, que é, inclusive, um dos fatores do Grumpstein apontado por 19% dos entrevistados dessa pesquisa. Então, tem que superar o medo, não tem o que fazer. Exatamente. Medo é um sentimento arcaico, lá do tempo das cavernas, né, que nos acompanha. Então, a gente sempre tem a opção do medo, que é fugir, então não vou olhar para isso, mas também não vou ter nada novo e nada de diferente. Ou eu vou enfrentar o medo, mas com segurança. O que eu posso fazer para agir, mas também não sair fazendo qualquer coisa? Já que você está num estado de Grumpstein, ficando de mau humor, antes de tomar uma decisão radical, faz a lição de casa, vai procurar, vai pesquisar, vai olhar para dentro, né? Desenvolver esse autoconhecimento. É isso. E aí, só para terminar, né, 19% restante, né, dos entrevistados dessa pesquisa responderam que permaneceram no emprego por estabilidade, mesmo insatisfeitos, né? Então, aquela estabilidade mesmo, o estado de conforto, né, que você disse. Então, muita gente ainda está ali naquela situação confortável e aí tem medo de mudar. E aí eu fico insatisfeito, mas eu permaneço ali mesmo. E além de tudo isso, Cíntia, ainda tem aquele desejo de manter uma imagem de sucesso profissional. Tem gente que investiu tanto numa determinada carreira, já está há tantos anos ali atuando naquela determinada carreira, está numa situação de insatisfação, mas não quer mudar devido ao status. Exato. Eu acho que, de novo, vem de uma cultura, né? As gerações, as mudanças de gerações também nos provocam a pensar um pouco diferente. Então, realmente, a gente vem de uma cultura de que estar anos numa empresa, né, prestando serviço, se especializando, é algo que tem muito valor. As novas gerações já mostram coisas diferentes para a gente, que o importante é você estar conectado com um propósito, algo que te deixa feliz e que você está entregando algo para o mundo.
muito. Então, isso independe, né, de você estar anos numa empresa ou há meses, mas sim a que de fato está te fazendo feliz e produtivo. Então, olhar para isso, né, de uma maneira diferente, que estabilidade é essa? É uma estabilidade de salário? É uma estabilidade de causa, de propósito? O que eu estou, de fato, me acomodando aqui? Então, de novo, eu volto para a questão do autoconhecimento. As pessoas precisam, para sair desse estado, olhar primeiro para si, fazer uma reflexão, tentar entender essas suas motivações e encontrar saídas sem ser impulsivo, né? Você não precisa ser impulsivo, então tá bom, vou mudar tudo, não quero mais isso. Acho que muitas vezes o que pega mesmo é a pessoa não perceber e no momento que perceber, Maria Clara, não ter o suficiente, a força suficiente para mudar. Eu acho que isso é um grande fator que faz com que essas pessoas digam que preferem a estabilidade. Porque, tá bom, eu entendi, mas eu não tenho força para isso. E aí eu acho que é muito importante o apoio do RH ou da liderança. Porque às vezes essa pessoa precisa só daquela faisquinha para dar o primeiro passo. Se ela encontrar uma empresa com um espaço com segurança psicológica, que vai dar espaço para esse colaborador falar do que está sentindo, às vezes ele está afim de, mas ele está precisando de alguém que dê a faisquinha para ele ir para frente. Então, se você tiver uma conversa, ajudar essa pessoa nessa jornada de autoconhecimento, identificar a sua potência, que cada vez mais se fala, né? Até gosto de citar a Gallup, né, como uma instituição forte em pesquisa, mas também nesse viés dos pontos fortes, é olhar assim, tudo bem, talvez você esteja fazendo uma atividade em que seu ponto forte não está sendo valorizado. Né? Talvez seu ponto forte seja a comunicação e você está trabalhando muito sozinho. Então, por que não colocar você numa atividade em que você se comunique mais? Quando a liderança e o RH têm esse olhar para o colaborador, ele vai auxiliar de uma forma muito potente a pessoa sair do Grumpstein. Né? Então, assim, precisa ter um olhar de vontade também, de compromisso, né, da empresa para auxiliar esse colaborador. E, de fato, da mesma forma que o Grumpstein parece uma tendência que vai sendo coletiva e vai, como um efeito dominó, pegando toda uma equipe, o contrário também é verdadeiro. Quando você percebe um investimento na sua potência e você vai percebendo que estão investindo naquela pessoa, em vez de deixá-la de lado, as pessoas também passam a se motivar e se sentir orgulhosas de estar dentro de um ambiente como esse, né? Com certeza, todo mundo sai ganhando, né? Aquele colaborador, os outros colaboradores, a empresa como um todo. Vamos saber mais sobre isso já depois do intervalo. Seguimos falando sobre Grumpstein. Não sai daí não. Análise direta de volta, hoje falando sobre Grumpstein, aquele estado em que os profissionais ficam mal-humorados, insatisfeitos com o trabalho, mas acabam permanecendo ali dentro daquela empresa por diversas razões. Isso é uma tendência mundial. Quem fala sobre esse assunto hoje é a especialista em saúde e bem-estar, Cíntia Martins, nossa convidada aqui no Análise Direta desse dia, né? E ela atua em uma empresa que presta consultoria aos empregadores, justamente para identificar, né, essa tendência de Grumpstein ali entre os seus funcionários. Como é que essa empresa atua? Conta um pouquinho para a gente, Cíntia. Então, Maria Clara, nós somos uma consultoria, né, que trabalha com cultura organizacional, educação corporativa, já há 30 anos no mercado. Eu sou responsável pela divisão de saúde e bem-estar corporativo, como você falou, e a gente faz uma série de treinamentos, jornadas, inclusive de desenvolvimento da cultura, do planejamento estratégico das empresas. Então, existem várias formas de atuação. Como a gente está dizendo aqui, o Grumpstein é uma tendência, né, que está viralizando aí pelo mundo. E isso é algo que as empresas têm muito a oferecer para os seus colaboradores para auxiliá-los a saírem desse estado. E isso a nossa empresa faz bastante, que é esse trabalho de cultura mesmo, de revisitar a cultura.
Isso é muito bacana, que a gente está vendo também um movimento de muitas empresas preocupadas com isso. Grandes empresas ou de todos os tamanhos? De todos os tamanhos. E isso é muito legal, mesmo as pequenas empresas olharem para isso e irem se profissionalizando. Porque, como eu disse, a gente lida com pessoas, são seres humanos e as pessoas são diferentes. E a gente precisa cada vez mais preparar as lideranças para lidar com pessoas. A gente fala muito isso no ambiente de consultoria, que muito mais do que pensar nos hard skills, a gente precisa começar a pensar nos soft skills, que é o quê? É o lidar, o gerir pessoas diferentes. E isso vai envolver saúde mental, saúde de forma geral, porque uma pessoa doente, né, adoecida, vai trazer uma falta de produtividade para a empresa. Então, a gente precisa olhar para esse ser humano de uma forma geral. E, para isso, trabalhar com as nossas lideranças é um ponto muito especial de potência aí para a gente deixar um legado aí para o futuro da empresa. Então, se a gente pensa, seja pequena empresa ou grande, no que a gente quer que ela tenha um futuro sustentável aí com seus colaboradores, a gente precisa investir nessa educação corporativa cada vez mais, preparar essas lideranças para olhar para esse colaborador, para ter escuta ativa para essas pessoas, para estarem sempre um passo à frente. Como eu disse, né, existem várias metodologias, assessments, que fazem a gente identificar o ponto forte da pessoa, né, aquelas suas potências, as suas capacidades. Um líder consciente da capacidade da sua equipe, ele vai ser muito mais potente nas suas entregas, porque ele vai colocar as pessoas certas no lugar certo, com o time, né, se comunicando de uma forma adequada. Então, investir hoje, né, eu entendo que isso é uma grande potência mesmo, investir no desenvolvimento da liderança para cuidar e estar atento à sua equipe é um passo importante para uma mudança cultural e para estar preparado para essas tendências que com certeza não vão acabar aqui no Grumpstein, né? Vão vir outras ainda, são ondas, né? E para isso a gente vai estar preparando essa comunidade corporativa. Então, não é só um papel do RH, né? Mas é do líder que está lá todo dia com aquela equipe. É aquilo que você falou, né? O Grumpstein, ele está completamente ligado, associado à ansiedade, depressão, né? Duas questões de saúde mental que praticamente dominam o mundo hoje em dia, né? Então, com certeza, é só mais uma tendência, virão outras, Exatamente. Né? E aí você disse que a empresa presta, então, consultoria, né, para esses empregadores, para essas companhias. E eu queria entender, quando um líder, né, ele tem o apoio desse tipo de consultoria, ele consegue observar aplicando, né, lógico, tudo aquilo que é ensinado, ele consegue obter resultados a curto prazo, a longo prazo, depende. Esse tipo de consultoria precisa ser permanente ou ele pode ter ali um período de consultoria, depois contratar novamente? Como é que funciona esse trabalho? Olha, a gente gosta muito de dizer isso, né? Consultoria é para ser algo passageiro, realmente. A gente quer que as pessoas andem com suas próprias pernas. E no nosso trabalho, a gente trabalha todo, e você deve ter notado, porque eu falei algumas vezes, né? A nossa metodologia é toda baseada em neurociência. A gente tem, dentro da nossa diretoria, uma formação no MIT de Neuroscience for Business, ou seja, o que a gente quer é mudar comportamento. A gente faz assim, né, uma metodologia 4 pilares. Primeiro, a gente ajuda a pessoa a identificar o propósito. Né? Então, assim, peraí, né? O que está motivando o meu trabalho? O que eu faço aqui nas minhas entregas? Né? Eu estou fazendo parte de um todo. Qual é o propósito que está por trás de tudo isso? Ou que está na frente de tudo isso? Depois eu ajudo a pessoa a identificar o benefício para ela. Por que é importante para mim, né, esse propósito? Por que é importante para mim fazer o que eu faço? Né? O que eu ganho fazendo o que eu faço, fazendo bem feito? Quando a pessoa se conecta de, legal, eu vou ter um ganho com isso, a gente instrumentaliza. Ou seja, então como é que eu faço, Cíntia, para acolher essas pessoas, para dar espaço, dando o exemplo aqui do Grumpstein, né? Como é que eu vou fazer para fazer isso acontecer no dia a dia com a minha equipe? Então, a gente leva instrumentalização através de diversas experiências. Normalmente, experiências de verdade, assim, através de uma metodologia de atividades em que a pessoa coloca a mão na massa, que ela vai ter uma vivência
que vai colocá-la naquele modo que eu falei automático e ela vai entrar no estado de flow dela. Quando ela está ali no estado do comodismo, a gente começa a identificar as coisas que precisam mudar, as coisas que talvez eu precise rever no meu comportamento. Feito isso, eu vou estar instrumentalizado para, então agora eu já sei o que eu faço. Então, eu identifiquei e sei o que eu tenho que fazer. E aí, por último, vem o engajamento. Então, eu saio de um treinamento ou de uma jornada, de um planejamento de educação corporativa, em que eu faço um programa em que a pessoa sai dali instrumentalizada, ela já sabe o que fazer e ela sabe como colocar em prática no dia a dia. Quando a pessoa, né, passou por essa jornada, ela vai ter a instrumentalização e a capacidade de levar aquilo para o dia a dia de jornada dela, e aí ela começa a colher resultados. E isso vai ser como se fosse um motivador, né? Um combustível para que ela continue, porque ela vai recebendo o reforço ali de que aquilo está funcionando. E aí aquilo vai virando um automático, um novo automático, né? Num novo padrão, numa mudança significativa. Então a ideia é essa, né? Que passe por essa jornada para que a pessoa permaneça com esse novo comportamento de forma completamente autônoma. O objetivo é sempre esse. Aí essa consultoria, ela é feita somente com os líderes ou também tem algum tipo de trabalho com os colaboradores, como, por exemplo, uma entrevista, para entender exatamente qual o foco do problema? Sim, a gente faz desde atividades com chão de fábrica, né, com grandes equipes, ou direcionado para a liderança. Depende, né, do objetivo daquele trabalho. Então, a gente faz desde um team building, por exemplo, com uma equipe para gerar conexão e engajamento entre as pessoas, ou até o desenvolvimento de competências ou até estabelecimento de valores com pequenos grupos ou apenas com a liderança. Então, depende do que a empresa procura. A gente sabe que, de toda forma, independente se for um team building ou um planejamento estratégico, a gente vai passar por esses pilares para ter, de fato, mudança de comportamento e uma nova postura frente aos desafios que aquela empresa está enfrentando. Então, o objetivo sempre é que eles mudem esse comportamento para ter resultados diferentes. Exatamente, para que a gente mude a nossa cultura também, exatamente, né, Cíntia? O objetivo é esse. Bem, você já falou aqui de várias estratégias, né, para os empregadores, até mesmo para os próprios funcionários, colaboradores, né? Eu acredito que o essencial é justamente que as empresas, todas elas, possam ter esse tipo de consultoria, né, para identificar exatamente como o Grumpstein funciona, né? Quem estaria nesse estado, quem não está, como mudar essa situação. E você já falou aqui sobre alguns pontos, algumas formas de mudar essa situação, mas eu vou pedir para você esboçar, nosso tempo já está acabando, eu vou pedir para você trazer mais algumas dicas para quem ainda não teve esse tipo de consultoria, para quem é líder de uma pequena empresa e que não pode contratar agora. O que eu faço para começar? Deixa umas dicas para a gente, por favor, Cíntia. Olha, eu gosto muito da busca, né, por conhecimento. Então, assim, se você está na área, né, do ambiente corporativo e quer, de fato, buscar esse desenvolvimento e talvez até começar a ir sozinho nessa jornada, a gente tem uma série de indicação de autores que trazem uma potência muito grande na sua literatura, nos seus cursos e que podem te ajudar nessa jornada. Um deles é o Patrick Lencioni, que escreveu o livro Os 5 Desafios das Equipes. E lá ele fala de um ponto, Maria Clara, que eu acho assim, relevante também, que é a importância de se estabelecer confiança nos times. Então, assim, um bom início, um bom pontapé é você estabelecer conexão através de confiança. Quando você cria essa conexão com as pessoas, a tendência é que elas fiquem à vontade para te procurar também quando elas estão com algum problema e também estarão do seu lado para te apoiar quando você estiver com algum problema. Então, quando você trabalha confiança, você está fazendo a base ali para aquela equipe se desenvolver e desenvolver uma cultura, né, de conexão, de respeito, de integração. Então, fica a dica do Patrick Lencioni, que eu acho que é uma bem bacana. E outra dica é conhecer o livro também, e também o assessment, que a gente tem, até pode pesquisar na internet, dos 5 pontos fortes da Gallup,
que a Gallup é uma instituição super competente, né, no mercado, conhecida mundialmente e que traz a questão dos pontos fortes como lugar que a gente deve focar nossa atenção quando a gente é líder e quando a gente também é um colaborador. Mas se você é um líder e está querendo começar um movimento também de mudança, conheça essa metodologia, porque ela vai te dar a expertise que você precisa para começar a olhar para suas pessoas a partir de levantar aquilo que elas têm de potente e colocá-las, né, de frente com a sua potência nas diversas atividades do dia a dia. Quando você começa a mostrar para a pessoa que você reconhece a potência dela e direciona e aquilo traz não só ganho para a pessoa, mas para a sua equipe, você vai criando de novo conexão, competência, empatia e tantas outras características que vão fazer dessa equipe uma equipe de alto rendimento. Só sucesso. E também tem muito conteúdo nas redes sociais da empresa onde você atua. Também vou pedir para você deixar, então, essas redes sociais para a gente e a sua mensagem final, porque a gente realmente chegou ao fim. Tá ótimo, Maria Clara. Então, assim, a nossa rede social é o @mhconsult, no LinkedIn, no Facebook, e a gente tem o Instagram, que é @mhconsult.com.br. Então, lá vocês vão encontrar nossos podcasts, nossos vídeos no YouTube também, né, no nosso canal do YouTube. E a minha mensagem é: nunca pare de se desenvolver. Né? O protagonista da sua vida é sempre você. Então, assim, não espere alguém, né, vir de cavalo branco, te salvar. Não, seja você o protagonista, vá atrás daquilo que realmente você quer para a sua vida, porque quem vai ganhar estando nessa empresa ou em outra é você. É isso, maravilhosa. Obrigada, Cíntia. Muito prazer em conhecer você, viu? E obrigada pelas informações tão importantes que você trouxe aqui pra gente hoje. Imagina, foi um prazer. Estou à disposição se alguém quiser trocar mais ideias a respeito. Vai ser muito legal. Valeu, obrigada. Bem, se você quiser rever esse programa, acesse lá o nosso canal no YouTube, o Hit Jornalismo. O Análise Direta de hoje fica por aqui. Agradeço muito a sua companhia e até a próxima.